Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, diva maravilhosa, linda, inteligente, educada, carismática, bonita... Nossa, eu vou parar. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Ai, que tudo! Nesse episódio, olha, o último episódio dessa jornada, faça o favor, pegue e assista todos os episódios várias vezes, se for o caso, compartilha, dá like, pra gente poder divulgar conhecimento científico pelo mundo afora, né? Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, olhos pretos, tenho 43 anos, 1,64 m. Uso salto, me deixa mais elegante. Estou com um vestido listrado de amarelo, branco e azul marinho. À minha frente está um púlpito de acrílico, sobre o qual estão o teclado e o mouse. À minha direita, a nossa tela interativa para altas conexões. Ao fundo, a plotagem dos estúdios em tons branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Pois é, nesse episódio, vamos acompanhar aqui na nossa tela, que é a nossa tela interativa e a nossa jornada, ela está no Padlet, porque a gente é chique. Então, olha só o nosso Padlet lindo aqui, nosso quadro, né, nosso mural de produções e conexões, já passamos por tudo isso. Então, você vai ter que voltar aqui e assistir tudo até com o Darth Vader a gente já trocou figurinha. Então, assim, nós estamos no nosso último episódio, que é o episódio do desespero. É o episódio do desespero porque é o episódio qual o código Jedi para filtrar os saberes da força. Continuamos aí na analogia com Guerra nas Estrelas e também Star Wars, e também com a jornada do herói aqui do nosso queridíssimo Joseph Campbell. Bom, a gente fica mais ou menos com esse desespero aí mesmo, tá, gente? Não tô fazendo nenhum terrorismo, mas não quero ser romântica a respeito dessa realidade. O processo de criação de um projeto de pesquisa, a pesquisa em si e a redação dessa pesquisa e, por fim, a publicação dos resultados dessa pesquisa e depois a tomada de decisão com base no conhecimento gerado por essa pesquisa, é um processo de desespero. Olha, talvez uma bolsa do tipo, minha pesquisa, minha vida, alguma coisa nesse sentido seria bem interessante, ou então minha terapia, minha vida, porque depois de um projeto de pesquisa a gente fica um pouquinho abalado, a gente entra em desespero. Mas nada disso é importante, o importante é que você vai fazer um projeto de pesquisa. E realizando um projeto de pesquisa, você precisa daqueles mentores que nós já comentamos por aqui. Os mentores, as indicações que nós damos aqui é o Paulinho, o Pedrinho, a Luluzinha, a Lu, a Pimentinha, todos esses que são autores que dialogam numa perspectiva crítica de compreensão da educação. É claro que existem inúmeros outros, aqui são algumas dicas, algumas recomendações, e vai depender muito do tema, da abordagem, do tipo de pesquisa que você optar por realizar, que vai melhor conduzir a sua curiosidade, o seu questionamento, tá? Mas para você também buscar autores e pesquisadores mais recentes ou pesquisas mais específicas a respeito da temática que te interessa, a gente te mostrou o caminho. Como bons mentores, como bons mestre Yodas, nós te mostramos o caminho da força, que é o caminho, não, da força, da luz, o caminho da força, que é o portal de periódicos da CAPES, onde você encontra um leque, literalmente, de publicações, especialmente aquelas publicações sobre as quais nós estamos nos dedicando, que são as pesquisas científicas, aquelas com credibilidade e confiabilidade, e aquelas baseadas em evidências saídas ali da sala de aula, não só dos laboratórios, mas da realidade do contexto da educação. Bom,
E aí, diante das pesquisas, né, você precisa fazer uma ancoragem desses autores para que eles validem a sua intencionalidade de pesquisa, o seu tema de pesquisa, a sua vontade de pesquisar. A gente chama isso, toda pesquisa vai ter, independente do tipo de pesquisa, seja ela bibliográfica, seja ela de campo, seja ela de intervenção, pesquisação, estudo de caso, experimental, todas elas passarão, né? Todas elas passarão, mas a bibliográfica não passará, porque todas elas terão a pesquisa bibliográfica no cerne, no bojo da sua estrutura. Porque a pesquisa bibliográfica, ela é base para todo o desdobramento do projeto de pesquisa e, consequentemente, da metodologia que você for utilizar. A pesquisa bibliográfica, resumidinho assim, ela é o levantamento dos autores que discutem aquele tema que você vai investigar. O que já foi falado sobre aquilo, o que eles já pesquisaram sobre aquilo, para que você possa, então, dizer o que de novo você pretende falar sobre aquilo, o que de novo você pretende buscar sobre aquilo, o que ainda está obscuro a respeito daquele assunto, ou o que precisa ainda ser discutido e ampliado a respeito daquele tema. Tá? Então, o levantamento bibliográfico, a gente fala também de revisão de literatura, é o estado da arte, né? Os mais inspirados, assim, vão falar que é o estado da arte daquele tema. Então, o que a literatura já produziu sobre aquele tema. E aí, nesse estado da arte, você vai fazer as pesquisas aqui, como a gente já mostrou, no portal de periódicos da CAPES. Lembra aqui, ó, que a gente já colocou a gente já colocou aqui, cadê? A gente já colocou aqui, ó, a Magda Damiani, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente já colocou, vou até abrir de novo aqui o artigo dela, Magda Damiani, só para a gente ver aí. A gente vai abrir aqui o artigo da Luciana Araújo, né, que foram algumas indicações que a gente fez aqui, tá? E o nosso episódio, que é esse, né, do desespero, ele vai tratar que, assim, todas as vezes que você trouxer esses mentores para o seu texto, seja para fundamentar a sua pesquisa e também para dar base para você discutir os resultados, porque essa é a função dos mentores. Você traz eles para advogar a favor da sua intencionalidade de pesquisa e depois você aborda eles novamente, dialogando, discutindo os resultados da pesquisa à luz dessa teoria. Essa é a dinâmica, né, da realização do projeto, da investigação e depois da redação do artigo. Existem algumas coisas que são interessantes nesse processo. Bom, o que o nosso episódio aí do Código Jedi intenciona? O nosso episódio intenciona orientar, né, selecionar e organizar referências relevantes. Nós já vimos que quando se procura no portal de periódicos da CAPES, a gente pode trazer algumas relevâncias a partir da aplicação de filtros e de operadores booleanos, no episódio 6 e 7. Acompanha aí. Existem outras ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo, que são gestores de referências bibliográficas. A gente indica aqui alguns que são mais intuitivos, como o Zotero e o Mendeley, tá? Não serão objeto da nossa aula, porque cada um por si já daria uma aula, tá? Então, quem sabe num outro tutorial, mas eles são gestores de referência. O que eles fazem? Quando você lê aquele artigo, ou você lê vários artigos, ou você lê os artigos que você pesquisou lá no portal de periódicos da CAPES, ele organiza todas as estruturas de referência. E a gente vai entender em referência. Bom, e aí o que é preciso para a gente observar uma boa fonte? Uma boa fonte é aquele autor, né, que é confiável, que tem crédito, que é científico. A gente precisa entender que existem alguns critérios importantes: a relevância, a atualidade e a autoria.
Ah, mas então só se a pessoa for famosa? Não, a autoria é se aquele pesquisador, ele está ligado a alguma instituição, se aquela pesquisa foi robusta no sentido de ter sido realizada com muitas pessoas, ou se foi um estudo de caso, trouxe critérios bem claros a respeito da aplicação do estudo, a relevância, o quanto de impacto aquela pesquisa, aquele artigo trouxe para a realidade e a atualidade. Então, há que ocorrer um equilíbrio na sua revisão de literatura com relação aos autores clássicos, então obras, né, por exemplo, Paulo Freire, com autores recentes que estão discutindo o assunto agora, né, naquele momento que você está investigando. Então, tem que ter esse equilíbrio. Você não pode só ter autores clássicos, porque aí você não está acompanhando o que está na crista da onda, e você não pode ter só autores atuais, digamos assim, sem considerar todas as reflexões meteorológicas que os clássicos já fizeram, tá? Que contribuem para todo o status, né, o estado da arte que se encontra. E aí a gente tem duas coisas. Quando você elabora a sua revisão bibliográfica, a sua revisão de literatura, você faz citações. O que são essas citações? Essas citações são para você não cometer plágio, tá? Depois você observa com atenção. Essas citações, elas têm dupla funcionalidade. Primeiro, evitar o plágio, que é crime, né, com responsabilização civil, administrativa e criminal. Segundo, que é para você dar crédito a quem já pesquisou. Imagina você produziu, registrou o projeto, né, suou lá, pesquisou, registrou, correu atrás, escreveu, depois de ficar horas, dias sem dormir, sem comer, sem ver a família, sem sair do lado de fora, sem tomar sol. Você conseguiu publicar e aí alguém pega e escreve exatamente o que você escreveu dizendo que é dele? Você ia gostar disso? Não ia, não é verdade? Então, a funcionalidade. E aí, a outra funcionalidade da citação é que aquela pessoa que está lendo o seu material, ela pode acessar a fonte, acessar a origem. Então eu falei, olha, ninguém educa, né? Ninguém se forma sozinho, a gente se forma em comunhão. Aí eu falei que é do Paulo Freire. Aí eu vou colocar a fonte, que é a referência, né, que é pedagogia, né, salvo engano, é pedagogia da autonomia, não vou arriscar, mas aí eu vou colocar a fonte do livro do Paulinho, para que a pessoa, se tiver interesse, leia na íntegra o que ele quis dizer com isso. Entendeu? Então, essas são as funcionalidades da citação. Fazer ancoragem, né, validar a sua intencionalidade de pesquisa, dar crédito à pessoa que já pesquisou sobre aquilo e permitir que eu amplie os meus conhecimentos acessando a fonte original da pesquisa. Aí que ficou até bonitinho o jeito que eu falei. E aí a gente tem aqui a definição, né? As citações e as referências em trabalhos acadêmicos, especialmente a gente falando aqui de projetos de pesquisa, devem seguir o quê? Devem seguir as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente duas normas, a NBR a 10.520, que é de citações, e a NBR 6023, que é de referências. Por que a gente está falando delas juntas? Que elas são casadinhas, elas são BFF, Best Friend Forever, porque na hora que eu faço a citação, eu tenho que indicar o autor, o ano e a página. E esse autor, ano e página tem que aparecer lá no final do meu projeto de pesquisa, lá no final do meu artigo, numa lista de referências completa, indicando o nome completo do autor, a obra que eu consultei, onde que eu encontro essa obra, se é uma obra física, se é um e-book, se é um vídeo, se é um podcast, se é uma música, tá? Se foi um e-mail, tudo isso são fontes. Então, tudo isso podem ser citados e tudo isso, se citados, devem obrigatoriamente serem referenciados, ou seja, listados nas referências, tá? Atualmente não se chama mais referências bibliográficas porque a gente pode ter todas essas outras formas de referências, tá? E aí a gente vai acessar aqui, ó, a ABNT para a gente ver esse material. Esse material você pode acessar aqui pelo SUAP, tá, gente? Olha só, eu estou aqui no meu SUAP, que é o Sistema Unificado da Administração Pública Federal, né? Estou com o meu acesso como professora e tanto a biblioteca virtual
quanto esses recursos você pode acionar por aqui, ó. A biblioteca virtual, que é o Minha Biblioteca, as normas técnicas, que são essas que você, né, que eu estou registrando aqui, tanto as do projeto de pesquisa, quanto a 10.520 e a 6023 e a 6022, que é sobre artigo científico, as normas, porque essas normas, elas são adquiridas, elas são pagas, e aí as instituições adquirem ela para acesso, tá? E também, olha só, o portal de periódicos da CAPES você pode acessar diretamente pelo SWAP. Qual que é a diferença de você acessar diretamente pelo SWAP? É que quando você faz o acesso pelo SWAP, você já está logado institucionalmente, tá? E aí o acesso institucional te dá uma amplitude de ferramentas e de condições, né, para que você tenha maiores acessos, maiores facilidades, tá? Mas acessando aqui o nosso material, eu vou usar esse material da Biblioteca Central, tá? Que é da UNESCO, que são procedimentos para elaboração de citações e referências. O que importa aqui? Importa aqui decorar. Você tem que decorar todas as letrinhas, números, vírgulas. Não, tô brincando, né, gente? É claro que você não vai decorar. O que você faz com as NBRs? As NBRs, toda vez que você for escrever, você tem que consultar. Não existe outro caminho, tá? O melhor, aliás, existem outros caminhos, mas o melhor caminho vai ser esse. Você consulta, você leu o material, aí você faz a citação e aí você consulta como que faz a citação desse material e já faz a referência. O Zotero e o Mendeley fazem as referências para vocês, se vocês tiverem o aplicativo. Ele é um aplicativo que você tem que instalar na sua máquina, tá? E aí, o que a gente tem? Olha, citação. O que é citação? Aqui está exatamente o trecho, ó. É uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Quando ela tem até 3 linhas, você coloca em destaque por aspas, tá? Igual tá aqui. E entre parênteses, você vai colocar o nome do autor, o ano e a página. Nesse caso, qual que é a autoria? É a própria BNT, o ano 2023 e a página 1. Se eu for lá, por exemplo, no texto da Luciana Araújo, ó, ela tem uma citação aqui, vamos achar uma citação curta aqui. Citações curtas, né? Citações curtas a respeito de algum assunto que a Luciana tratou aqui. Geralmente elas vão aparecer dessa forma, entre aspas, né, com o nome do autor ao final, tá? Então, aqui nesse caso, ó, a revista pediu que fosse diferente, que fosse feito em itálico, tá vendo? Olha que interessante. Mas o nome do autor, o ano e a página, tá bom? Vamos ver aqui na Magda Damiani. Cadê da Magda Damiani? Opa! Magda. Vamos abrir aqui o texto da Magda para a gente ver se ela tem citação direta, né, curta, se ela tem citação direta longa. Vamos ver se a gente acha alguma. Olha só, a gente está justamente no local onde ela faz essa citação, não é? Olha só que tudo. Ó. Vou diminuir só um pouquinho para caber na tela. Então, olha só, aqui ela faz uma citação curta. Segundo o Gil, um experimento consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Percebam, olha, as aspas, tá? Porque a citação é curta, até 3 linhas. Tem a página. Nesse caso, ela está dialogando com o autor. Nós temos 2 formas de fazer a citação direta curta. Ou você dialoga com o autor, que você está como se você estivesse conversando, ó, segundo o Gil, de acordo com a Latrão, na perspectiva do Paulo Freire. Aí você tira o autor de dentro do parênteses, deixa o ano e a página. Se você não dialoga com o autor, aí que é o caso, por exemplo, aqui do que a BNT própria colocou, você deixa o autor dentro dos parênteses, tá? Dos parênteses, tá? E aí a outra opção de referências são
as citações diretas longas, tá? As citações diretas longas, elas têm mais que 3 linhas, tá? As citações diretas longas, elas vão fazer um recuo, olha como demonstra aqui esse manual da Unesc. Então, elas têm, com mais de 3 linhas, elas têm que obrigatoriamente seguir um recuo de 4 centímetros do texto, de todo o parágrafo, tá? Elas devem ser destacadas com espaçamento simples, ou seja, entre as linhas o espaçamento é simples. A fonte é tamanho 10 e a fonte tamanho 10, o espaçamento entre linhas é simples ou 1 e a citação deve estar com recuo de 4 centímetros, tá? Vamos ver aqui no texto da Luciana se a gente acha. Olha aqui uma citação direta longa, ela dialogando com o autor, afirma Alarcão, tá vendo? Ela está dialogando com o autor. Aí o ano e a página dentro do parênteses, que todo bom professor tem que ser também um bom pesquisador. E aí ela traz a citação, ó, com mais de 3 linhas, com recuo, né, e espaçamento simples e dá o destaque. Para que serve a citação? Para dar destaque de que esse texto não é seu, esse texto é de outra fonte, de outro autor, tá? Vamos ver aqui a Damiane, se ela também tem uma citação longa aqui no texto dela, para a gente ver como é que ela seguiu o padrão, se ela seguiu o padrão, né, da citação, provavelmente. Vamos localizar aqui, ó. Aqui também ela está conversando com o autor, ó, segundo Ludwig, ela cita a Menga Ludwig, né? Como ela está dialogando com o autor está fora do parênteses. 2009, página 464. E aí ela traz, né, o recuo de 4 centímetros, o espaçamento e etc. Então, essa é a orientação para quê? Para fazer citação. Se você fez citação, você tem que fazer o quê? Obrigatoriamente, você tem que fazer a referência. Isso mesmo. E aí, as referências, elas têm como? Elas têm que informar quais são. Aqui esse material também está disponível, tá, gente? Não, a gente não vai passar todas as formas de citação, porque a gente tem citação da citação, que eu não recomendo, porque é como se fosse uma fofoca, né? Porque assim, olha, Anabela no livro, ou Paulo Freire no livro, melhor Anabela. Anabela citando Paulo Freire, né? Então, assim, você está fazendo uma citação de mim, que eu estava citando Paulo Freire, tá vendo? É uma fofoca. Fulano falando de ciclano. Então, toda vez que for possível o texto original, o autor original, cite o autor diretamente, o autor original. Você só deve fazer citação de citação quando você não conseguir localizar a obra original. Não conseguiu encontrar o manuscrito de Pero Vaz de Caminha? Aí você cita a Anabela. Aí você cita o autor. Mas se você conseguiu localizar a obra, cite a obra original. Você citou, então você fez lá, né, acostou todos os seus advogados, trouxe todos os seus mentores. Se você citou, obrigatoriamente você tem que referenciar. E aí, para referenciar, ou você usa os apps, que é o Zotero, o Mendeley, existem outros, você tem que baixar e fazer, né, as configurações, ou você faz per si, obedecendo a ANBR 6023, que é a que vai dizer como que você faz as referências. Para a ANBR, o que é referência? Referência é o conjunto padronizado dos elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual, que permite eu identificar aquela obra, tá? Existem algumas recomendações. E aí as recomendações são essas, olha, para fazer uma referência, vai depender do formato do elemento, se for podcast, se for áudio, se for vídeo, se for e-mail, se for WhatsApp ou outra rede social, se for um post do Instagram ou outra mídia social, né? Vai depender aí de onde você obteve essa informação. Para cada uma dessas estruturas, dessas formas, a ANBR 6023 vai dizer qual é o procedimento de registro, tá? De modo geral, quando são títulos, são livros, eles vão aparecer assim, você coloca o sobrenome do autor, tá? Ó,
sobrenome do autor em maiúscula, aí o primeiro nome, e se tiver mais de um autor, o título em negrito, o subtítulo, se houver, sem negrito, o local, 2 pontos, a editora, vírgula e o ano. Basicamente, essas são as informações meteorológicas elementares para você fazer as referências. E aí, é claro, depende de cada material que você tiver. Aqui, esse compêndio, né, disponibilizado pelo Unesc vai dar aí quando tiver mais de um autor, quando for livro, quando for mais de um livro do mesmo autor, quando for uma entidade, por exemplo, né, o Instituto Federal, a universidade, né, o sistema de abastecimento de água e esgoto, quando for uma instituição, uma entidade, quando for um e-book, quando for o capítulo de um livro e não o livro na íntegra, quando for uma norma técnica, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo de periódico. Olha, a gente falando de artigo de periódico, esse daqui é interessante a gente fazer a pausinha. Então, eu tenho que colocar o nome, colocar o título do artigo. E detalhe, o destaque de negrito não é para o título do artigo, mas sim para o nome da revista, para o nome do periódico em que o artigo está, tá bom? E aí eu vou colocar as informações que são de características de periódicos, que é o volume do periódico, o número, as páginas, porque num periódico cada artigo vai de uma página a tal página, e o período de publicação, porque periódicos são publicados periodicamente, e aí esse período pode ser bimestral, semestral, anual, mensal, vai depender de cada periódico, tá? Então, essas informações aqui específicas para periódicos, tá? Todo projeto de pesquisa e todo artigo obrigatoriamente, vou falar de novo, obrigatoriamente tem que ter referências, tá? Mesmo que você não tenha feito nenhuma citação, o que é bem improvável, você tem que fazer a lista de referências. Por exemplo, o documento normativo de trabalho de conclusão do Instituto, ou da instituição a qual você é vinculado, tá? A vantagem de você ir aqui, olha, para os artigos que vêm no portal de periódicos da CAPES, é que você, na maioria deles, você encontra já os modelos de citação, né? De referência, aliás. Deixa eu voltar aqui, esse daqui é o da Magda Damiani, ó. Não, esse daqui é o da Patrícia. Então, como é que eu faço para realizar a referência? Olha, a revista já vai trazer isso para você. Olha que lindo, né? Olha que lindo. Então, aqui você consulta, ó, como citar. E aí ele te dá algumas formas. Tem a Associação de Psicologia Americana, que é uma das mais usadas no mundo. Tem a ABNT e tem outras específicas, dependendo de para onde que você vai mandar o seu texto, né? O que a gente vai usar aqui, é claro, é a ABNT, porque é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí ela já vai dar certinho o modelo que você deve usar para referenciar esse texto lá no seu projeto ou no seu artigo. Ó, viram que o destaque não é o nome do artigo, mas sim o nome da revista? E aí aqui é só você copiar, né, e colar as informações. Lembrando que quando for algo disponível na internet, sempre vai exigir o disponível em e o endereço completo onde você pode localizar. Essa daqui da Magda Damiani também a gente vai ter essa opção dentro do periódico. E o da Luciana Araújo também. Deixa eu só abrir aqui o da Luciana para a gente ver. Todos eles que estão em periódicos têm esse recurso, tá, gente? Cadê o da Lu? Que ela é minha best, né, gente? Então, eu chamo ela de Lu, a gente tem intimidade. Cadê? Pararam, pam, pam, pam. Então, aqui... Opa!
Ó, aqui o da Luciana, né? Então você vai ter aqui, ó, a mesma coisa como citar, lá, formas de citação, vou escolher a BNT, e aí ela já vai me dar o modelo certinho, o nome do autor, né, o nome da revista. Aqui o da, deixa eu ver se o da Magda já carregou. Mas todos eles vão ser similares, né, vão ser dessa forma, ó. Você vai encontrar dentro da própria revista esse espaço na hora que você acessar o material, tá? E aí, com essas considerações, né? Com essas considerações, o seu desespero nem vai ser tão grande, né? Seu desespero vai ser assim, ele tem chance de ser um tanto mitigado usando esses aplicativos como o Zotero e o Mendeley e usando, né, acompanhando aí as normas da ABNT e fazendo durante o processo de escrita as citações e as referências ao mesmo tempo. Não deixe para fazer as referências depois, quando você terminar, porque você não vai mais achar as referências, pessoa, tá? Tô te avisando para você não entrar em desespero, igual tá ali, ó, a pessoinha aqui do nosso GIF. Tá? E aí a provocação que a gente faz para a gente encerrar o episódio é: que tal você montar uma mini base de dados com 5 referências aí para o seu projeto de pesquisa já, hein? Compartilha com a gente lá no ambiente virtual, no fórum, né, para que todos possam aí também conhecer as indicações de mentores para a escrita do seu projeto de pesquisa, tá bom? Em 30 minutos é o que dá. É claro que aqui a gente trouxe generalizações. O mais importante é que você tenha aí na essência a curiosidade que te move, a vontade de transformar por meio da educação e de encantar por meio das suas palavras, porque nós, enquanto professores e pesquisadores, nós somos influencers. Fala a verdade, né? Ai, que a gente é chique demais. Até a próxima. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.